Bom, meu nome é Leila e hoje eu vou entrevistar o Mauro Rossoni Júnior, presidente da Cooperativa dos Produtores de Cacau do Espírito Santo, Coopercal, e que veio conversar com a gente sobre a produção de cacau no estado, também falar um pouquinho sobre chocolate, né? Muito obrigada, Mauro, por aceitar o convite do Comida com História. Obrigado, Leila. Obrigado, parabéns pelo seu magnífico trabalho, que fala de tudo. E hoje vamos falar um pouquinho das nossas amêndoas do Espírito Santo. Vamos lá. Então, eu quero só entender, tendo em vista que a produção de cacau do Espírito Santo, ela se concentra, né, principalmente na região norte do estado, que é muito próxima ao sul da Bahia, também conhecido pela produção de cacau, eu queria entender quais são as similaridades entre as produções, o cultivo nesses dois estados. Isso está na história, né, Leila? Eu acho que vale a pena as pessoas que não sabem, né, poder entender. Com certeza, a Bahia são nossos irmãos, o sul da Bahia principalmente. Os capixabas têm a vocação de investir no sul da Bahia e os baianos são como realmente uma família. Quando o cacau chegou no Brasil, ele veio por meio, né, na época do Império e a expansão, né, que foi feita da agricultura no Brasil, e o cacau, né, entrou pelos vales dos grandes rios, né? Então, isso foi acontecendo lá em Canavieiras, onde começou, lá no Rio de Quitionha, e aí foi crescendo pelos rios, né, de lá da Bahia e veio descendo pelos rios do Espírito Santo, entrando no Rio Doce, que é onde a gente tem a maior forma, o maior tamanho e a maior área de cacau cabruca, né, do estado do Espírito Santo, que a gente fala aí que gira em torno dos 20 mil hectares de área preservada de Mata Atlântica, onde existe a cacauicultura. Aí, o que eu gosto de citar e mostrar, assim, o cacau é centenário no Espírito Santo. Então, a gente tem hoje 100 anos, foi isso completou há 2 anos atrás, quando entrou as primeiras árvores de cacau, né, nas margens do Rio Doce, e eu falo que grande parte do que tem de preservado de Mata Atlântica no Espírito Santo está envolvido muito com a região do cacau, e é onde iniciou o cacau no nosso estado. Então, as similaridades são perfeitas. Claro que a gente tem um clima um pouco diferente da Bahia. A região da cacauicultura de Ilhéus e Itabuna, né, do sul da Bahia, é uma região que chove mais no inverno, diferente do Espírito Santo, norte do estado, onde chove mais no verão. E aí você tem o tchan do negócio, o porquê que o cacau capixaba tem um diferencial, e vem muito disso daí. Interessante. Bom, essa questão, né, exatamente falando sobre a questão de preservação, é o cacau cabruca, né, que tem o tipo de produção que ela é feita em meia Mata Atlântica, vocês também têm isso aí, e eu queria entender qual que é, assim, a preocupação dos produtores do Espírito Santo com relação à produção sustentável, com relação à preservação, reflorestamento. Leila, como eu disse, né, a gente cita muito isso nas palestras que a gente vem dando, né, pela Coopercal, que começou a reativar agora, e eu era presidente da ACAL, que é a Associação dos Cacauicultores do Estado do Espírito Santo, e a gente sempre mostrou que o que tem preservado no Baixo Rio Doce, e em grande parte, né, da cabruca e da vegetação, principalmente das áreas de preservação permanente dos rios, né, tanto aqui, o outro rio Cricaré em São Mateus, é devido à cacauicultura. E aí hoje, você atrelando a disputa comercial mundo de bem-estar social, o eixo, né, socioeducacional econômico, que é o que promove a sustentabilidade das produções a nível de mundo, e as certificadoras que estão envolvidas nisso, a gente dá um salto muito à frente, porque a gente consegue agora agregar isso, agregar uma mão de obra de carteira registrada, tudo certo, a parte trabalhista perfeita, ainda produzir um cacau de qualidade excepcional, porque se você puxar o histórico das melhores amêndoas dos últimos 5 anos, a gente está em quarto, foi primeiro lugar em 4 anos. Só o ano passado que não teve, a gente não pontuou. Eu vou te falar que eu acho que foi até um erro no sentido de conversa, porque como todo mundo se distanciou, talvez não demos a atenção necessária àquela produção, e foi realmente um ano que talvez a gente vai tirar ele da nossa história, né? Vamos botar assim, mas a gente está aí produzindo com sustentabilidade e ainda tendo premiações, né? Como melhores amêndoas do Brasil.
Essa questão, né, da qualidade é muito interessante saber também, mas a gente também vê que o cacau do Espírito Santo hoje em dia ele desponta como o Espírito Santo desponta como o terceiro maior produtor de cacau do Brasil, né? Como é que vem sendo feito o trabalho para manter, né, essa quantidade de produção e para crescer no futuro? Vocês têm esse objetivo? Sim, eu sempre citei isso. Quando eu fui diretor do Incapé, no estado do Espírito Santo, que a gente falava de maior produtor de Conilon, eu sempre fazia analogia com o cacau, quando a gente falava de cacau. O Espírito Santo é um nanico, a gente sabe o tamanho que o nosso estado é, mas a gente tem uma vocação muito forte na agricultura. Isso né, é um fato. Somos o terceiro, a gente dobrou a nossa produção nos últimos 4 anos, a gente estava em torno de 6 mil toneladas, esse ano a gente está achando que bate 12 mil toneladas. Isso é um marco, dobrar tudo que você fizer, né, em qualquer nível de ação comercial, produtora, não é fácil, todo mundo sabe disso, mas eu falo que isso se deve muito primeiro, o trabalho dos produtores, a união que a gente tem, a coesão em produzir qualidade, então a gente virou uma referência em cacau tipo 1, não vou nem dizer o cacau gourmet especial dos premiados, mas a gente consegue nivelar tudo por cima, então isso é um diferencial que a gente consegue hoje vender cacau em Linhares, tipo 1, ao preço de quem vende na Bahia, tipo 1, então você tem um frete nesse meio aí que a gente está conseguindo absorver, e grande parte disso é qualidade. E o estímulo, né, que teve os órgãos, né, a união dos setores, para poder ter expansão de área, doação de material genético e assistência técnica. Então, você estimulou o produtor a fazer isso e agregando ainda mais agora uma questão de acesso a um crédito que antigamente não tinha crédito adequado à cultura do cacau, e você vê muitos produtores entendendo uma lógica diferente de produzir. Isso tudo vem muito de encontro com os acontecimentos não só dos últimos 20 anos, como o caso da praga de vassoura de bruxa, mas também como vocês sofreram, principalmente esses produtores da região do Baixo Rio Doce, com o desastre de Mariana, né? O que tem sido feito, então, para solucionar os problemas causados por esse grande evento, desastre que foi de Mariana? Realmente isso abriu os olhos da área que a gente tinha, né, no sentido de apelo, né, que as pessoas, né, teriam, que a gente já poderia estar explorando há muito mais tempo. Uhum. Parece que os produtores entenderam que eles estavam numa área privilegiada e conseguiram passar, a partir daí, teve indenizações que foram sofridas. Num primeiro momento, achou-se até que teria resíduos, né, de problemas, e hoje a gente está vendo que o problema foi mais momentâneo no sentido de água, irrigação e tudo. Então, as análises de solo estão sendo feitas, acompanhadas, a gente constatou que não está tendo nada de metais pesados, não teve deposição. Teve um problema no início, né, principalmente com mão de obra, quem morava, os ribeirinhos, aquele pessoal ali, então sofreu. Mas hoje a gente está conseguindo dar a volta. Eu acho que assim, os órgãos estão fechando agora um pacote, junto com a questão da empresa, né, que promove os reparos, para trazer algo a mais para esses produtores, e a gente está acompanhando de perto. Eu acho que a partir daí a gente vai ter condição de aumentar em produtividade, não a questão da área, eu já citei que a gente é um nanico, mas a questão de produtividade e qualidade, eu acho que a gente vai avançar ainda mais com a produção de cacau, e a gente vai voltar a ter aí grandes novidades. Bom, agora com a Páscoa se aproximando, vamos falar também só um pouquinho de chocolate, que nosso tempo já está terminando. Como é que o chocolate fabricado hoje com o cacau, né, do Espírito Santo, como é que ele vai surpreender o consumidor final? Olha, eu falo que as pessoas, quem ainda não conhece, experimente um chocolate do Baixo Rio Doce, um chocolate capixaba. Não estou aqui fazendo propaganda em defesa própria, mas quando a gente passa a ver a qualidade, comparar, né, com os grandes chocolateiros do Brasil, os nossos chocolates, que muitos dos melhores chocolateiros estão fazendo com amêndoas daqui de Linhares também, a gente vê que a gente está no nível padrão bem superior. Então, a gente está fazendo uma promoção agora, te agradeço e vou falar de você também, de divulgação para priorizar comprar os chocolates artesanais da nossa região, do estado do Espírito Santo, que a pessoa não vai se arrepender e ela vai conseguir
entender o que é um chocolate gourmet e ficar muito satisfeito nessa Páscoa. Mauro, muito obrigada pela entrevista, esclarecimento, sucesso para vocês aí no Espírito Santo. Muito obrigada. Eu que agradeço e sucesso pelo seu portal. Parabéns. Obrigada.